E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre iluminação cinematográfica. Bom, então vamos lá. Já quebrando logo o primeiro tabu, que geralmente as pessoas que não entendem muito, né, não se aprofundam no mundo do audiovisual, que acham que iluminação é só você deixar iluminado, ou seja, deixar totalmente claro o teu objeto, né? E na verdade não é bem assim. Dentro do audiovisual, né, dentro do cinema, quando a gente começa a estudar essas coisas, a gente entende que a iluminação ela tem muito mais a ver com as sombras do que somente com a luz, né? Porque a sombra, ela dá uma certa profundidade para o teu objeto, né, que você está retratando. E aí agora, abrindo o meu cenário aqui, né, dando exemplo aqui para vocês, vocês podem ver essa iluminação que eu uso para o meu cenário, né. Eu tenho uma luz que me ataca aqui a mais ou menos 30 graus, e aí ela pega o meu rosto nesse sentido, e aqui desse lado ela gera algumas sombras que são de certa forma sutis, mas que dão uma dramaticidade maior para mim, né? Elas me dão uma certa profundidade, elas têm um peso dentro do vídeo, né? E isso tudo, é claro, é para contar de melhor forma a história, né? Como eu gosto de gravar coisas mais cinematográficas e de dar dicas para vocês, eu tenho que ser um pouco de exemplo, né? Então é claro que eu não sou o melhor, eu erro como qualquer pessoa, mas a gente sempre erra tentando acertar, né? Então se você ver os meus primeiros vídeos, a minha iluminação tá bem zoada, mas eu fui melhorando com o tempo, recebendo feedback dos meus amigos, e eu cheguei num resultado final que é esse que vocês veem. Então eu tenho uma luz principal, que é a minha Key Light, né? Esse esquema de iluminação que eu uso, ele é muito conhecido por ser utilizado com 3 fontes de luz. Aqui no meu cenário eu só uso 2, porque como eu gravo no meu quarto, meu espaço ele é limitado e eu também quis deixar as coisas o mais práticas possíveis, né? Vocês conseguem ver um pouco da minha Key Light, né? Que ela fica sempre a mais ou menos 30 graus da minha câmera, né? Então aqui tá a minha câmera e aqui tá a minha luz principal. Ela me ataca nesse ângulo de mais ou menos 30 graus, então ela ilumina esse lado do meu rosto e deixa algumas sombras, né? Sutis, mas deixa desse lado do meu rosto. Vocês conseguem perceber principalmente pela sombra gerada aqui do meu nariz, né? Então esse lado tá bem iluminado e esse outro tem uma bordinha, uma barriguinha aqui, né? Que dá no meu nariz. Esse tipo de luz também é conhecida como looping light, né? Que é como se você pegasse o teu nariz, desse uma bordinha aqui e voltasse para ele com a sombra, né? E é como se o seu nariz estivesse fazendo um looping. Por isso que é conhecida como uma looping light. Em complemento a ela, eu uso uma hair light ou uma backlight, né? Isso varia muito, né? Esses nomes são bem conhecidos, que é essa luz aqui de trás que ataca o meu cabelo, né? Ela tá em plongé, né? Então a ideia é que ela me pegue assim de cima para baixo mesmo, e eu coloquei ela dessa forma porque se eu tivesse colocado ela muito em cima da minha cabeça, no sentido que ela batesse assim, ela pegaria um pouco da minha testa e aí faria uma outra sombra que eu não quero ter. Por isso que eu coloco ela atrás da minha cabeça em plongé. Então ela faz um recorte, né, como se ela me desse uma aura assim, que eu acho super bonita, pra mim faz toda a diferença. E me recorta um pouco do meu cenário, né? Ela me diferencia da minha parede, que é o meu background, e eu acho super interessante, é uma estética muito bonita. Então você pode ver que eu tenho uma luz principal que gera uma profundidade, uma dramaticidade maior pra mim, e uma hair light, né, que me recorta do meu ambiente e me acentua, né? Lembra que é sempre pela história e para reforçar as coisas que você quer contar? Como eu tô aqui como um instrutor, né, uma pessoa que gosta de dar dicas de audiovisual para vocês, eu sou o centro das atenções. Então eu montei o meu cenário para reforçar essa ideia de que eu sou o centro das atenções. Por isso que eu uso uma luz de recorte, né, para me acentuar dentro do meu cenário, e uma luz mais cinemática, né, para dar essa profundidade para minha pessoa. E aí, égua à parte, eu também uso temperaturas de cor diferente, né? Então essa minha luz principal, ela tá setada para 5400 Kelvin, que é mais ou menos a temperatura de cor do sol, assim, quando ele tá ali nas suas 10 horas, 11 horas mais ou menos, que é uma luz quase natural, né? A gente geralmente usa luzes artificiais para tentar reproduzir
uma luz natural, porque a luz natural ela reflete os objetos e as cores como a gente vê no nosso cotidiano, né? Por isso que eu uso uma luz principal setada nessa temperatura de cor. E para dar um brinzinho, né, um tom a mais, eu uso a minha Rea Light, uma temperatura mais ou menos ali a 3200, 2700 Kelvin, que é uma coisa meio que golden hour, né? Que é uma luz que lembra muito o crepúsculo e a alvorada, né? Que é quando o sol está se pondo, ou então quando o sol está nascendo, que é aquela luz mais alaranjada, bem bonita. É claro que existem muitos outros formatos de iluminação, mas eu queria mostrar um pouquinho desse que eu uso aqui e fermentar um pouquinho essa ideia na cabeça de vocês, né? Que a luz dentro do audiovisual, ela não serve só para você iluminar tudo, né? Ela precisa ajudar a contar a tua história, né? Então, pensem um pouco nisso, de como a sombra ela pode acrescentar nas suas filmagens, nas suas produções, né? Não só a iluminação completa. Eu vou ficando por aqui, espero ter te ajudado de alguma forma, tá? E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!